Irmãos, vamos entrar na palavra. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, por favor. Lá no segundo... Oi? Não entendi. Segundo Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, irmãos, por favor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, fiquem atentos no que o Senhor quer falar conosco esta noite. Amém? Irmãos, nós não estamos aqui brincando de igreja, não estamos mesmo. Eu não estou aqui brincando de pastor. A missionária não está aqui brincando de missionário. Nós somos pessoas que o Senhor nos chamou para cuidar das ovelhas dele. De repente é uma ovelha, duas ovelhas, mas é a ovelha do Senhor. E você, de repente, é uma dessas ovelhas, né? E precisa ouvir uma palavra de conforto. Muitas das vezes essa palavra vem dura, mas é para te salvar, é para te guiar, para tirar você da boca do inimigo, da boca do leão. É para tirar você do laço do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa. Amém? Então fica atento à palavra do Senhor. Fica atento, irmão. Amém? Todos acharam? Eu falei segunda, né? Não é segunda, é segundo livro de Samuel. Segundo, irmão, só para corrigir, só para correção. Segunda é carta, tá? É epístola. Segundo é livro. Segundo livro de Samuel. Correção. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 1. Diz assim, irmãos: E o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, ele contando uma história para Davi: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, o profeta Natã: vive o Senhor, Davi falando para o profeta Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Amém, irmãos? Glória a Deus. Alguém já entendeu aí o que significa tudo isso aqui, né? Amém? Irmãos, essa história, o contexto dessa história, se você quiser em casa depois você ler, é muito boa você ler 2 Samuel, capítulo, lê aí o capítulo 11, para você pegar a história, esse contexto aí. Essa história, irmãos, conta que Davi era o rei de Israel. Ele assumiu o trono de Israel. E Deus colocou Davi ali para tomar conta de Israel, porque o Senhor confiava em Israel e Davi. E Davi, irmãos, uma certa ocasião, que os reis daquela ocasião, daquela época, eles iam para a frente de batalha. Eles iam guerrear a favor do povo.
E Davi não era diferente. Só que em certa ocasião, Davi foi e ficou em casa. Ele quis tirar umas férias. Eu quero tirar umas férias. E nesse período de férias que quis tirar, descansar, ele, na sacada do castelo, ele viu uma mulher se banhando. E essa mulher, segundo a Bíblia, é uma mulher muito bonita, muito formosa aos olhos. Mas só que essa mulher, irmãos, era uma mulher casada. E ele mandou lá buscar essa mulher para se deitar com essa mulher. E Davi teve uma relação com essa mulher. Davi entrou, quando fala entrar, porque ele se relacionou com esta mulher, com a mulher casada. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, veio Natã, o profeta de Deus, no qual Deus enviou para o rei, e falou tudo isso que nós contamos a Davi. E Davi ali, nesse exato momento, irmãos, ele falou para Natã: esse homem é digno de morte, ele merece morrer, porque ele foi injusto, ele fez uma covardia com esse homem pobre, segundo a história de Natã, né? O profeta, ele foi muito inteligentíssimo, né? Chegou no rei contando uma história no qual havia acontecido. E tudo aquilo surpreendeu Davi. E quando ele falou isso, que aquele homem no qual a história de Natã contava era ele, Davi se indignou até o ponto que ele se lançou naquele momento, naquele instante, aos pés do Senhor. Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não tire o teu Espírito Santo. O Senhor me deu todas as coisas do bom e do melhor. Eu pequei contra ti, Senhor, e agora eu quero me retratar. O Senhor tira tudo de mim, mas não me tira, Pai, o teu Espírito Santo. Não me tira, Senhor, da tua presença de mim, porque eu preciso de ti, Senhor. Sem o Senhor eu nada sou. Mas antes desta oração, irmãos, você percebe que Natã falou para Davi: olha, o Senhor não vai tirar a tua vida, mas a espada jamais vai cessar da tua casa, Davi. E Davi, irmão, se você for ler o contexto antes e depois de tudo isso do capítulo 12, você vê que até os filhos de Davi, que ele tinha várias mulheres, até um dos filhos dele estuprou a própria irmã, uma moça virgem, no qual ele se apaixonou a tal ponto que teve relações com a própria irmã. E essa é uma história que eu não vou entrar nesse quesito aqui, irmãos. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que por mais que venha lutas, por mais que venha dificuldade na tua vida, em nossas vidas, irmãos, nós não podemos trair a confiança de Deus. E que muitas das vezes, irmãos, também, compreenda isso, nós traímos a confiança do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, a luta, a tentação é tão forte contra as nossas vidas, que nós, por sermos fracos, por sermos pequenos, caímos em tentação. Mas o Senhor tem nos dado, irmãos, a oportunidade de nos consertarmos com Ele. O Senhor tem nos dado a chance de andarmos no caminho dEle. O Senhor, irmãos, tem nos apresentado a Ele mesmo como o Deus da salvação. O Deus conosco é Jesus Cristo. Jesus, irmãos, Ele veio para dar vida a cada um de nós. Jesus, irmãos, Ele veio para aqueles que verdadeiramente querem buscar a sua presença. Jesus veio para aqueles que verdadeiramente se arrependeram e se arrependem dos seus pecados. Nós conhecemos muito bem o primeiro rei de Israel, que, se você for colocado pela balança, no nosso modo, no nosso intelecto, foi o homem, primeiro rei de Israel, se chamava Saul. E esse homem, irmãos, ele pecou contra Deus em desobediência, simplesmente desobediência. O Senhor falou para ele fazer uma coisa, ele fez outra totalmente diferente. Aos nossos olhos, o pecado de Davi era muito maior do que o pecado de Saul. Mas só que há uma diferença muito grande. E isso o Senhor observa em cada um de nós. Sabe qual é? O arrependimento. Quando a pessoa se quebranta verdadeiramente. Saul não se arrependeu, irmão. Saul, ele até orou ao Senhor, mas ele não se arrependeu, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o intento do nosso coração, do nosso intelecto. O nosso coração, quando nós falamos, irmãos, a Bíblia fala, não o nosso órgão. Eu já falei isso aqui, não o nosso órgão, né? O coração, que bomba o sangue, né, para a circulação de todo o nosso corpo.
é o nosso intelecto, irmãos, é o nosso entendimento, a nossa inteligência. Porque quando a Bíblia fala o coração do homem é enganoso, ele não fala do órgão, ele fala da nossa mente. Porque Deus conhece a nossa mente, os nossos pensamentos. Ele é onisciente, irmãos. Então não pense você que você está enganando a Deus. Não pense você que você pode enganar a Deus. Não pense eu que eu posso enganar a Deus. Por isso nós estamos aqui esta noite para trazer esta palavra da parte de Deus para a sua vida. Se você errou, se conserta com Deus. Deus está te dando esta oportunidade. Mas para isso é necessário fazer o quê? Aquebrantamento. Abre aí nas suas Bíblias, por favor, irmãos. Lá no Salmo 51. Olha a oração de Davi, irmãos. Vamos ver? É o que Davi orou ao Senhor. Que coisa linda. Salmo 51, irmãos, diz assim, ó. Olha o que Davi orou ao Senhor. Diz assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como hisope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12 diz assim, ó. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Amém? Que coisa linda, né, irmãos? Tu vê que Davi não estava preocupado com as coisas materiais. Davi não estava preocupado com aquilo que ele tinha. Não estava preocupado com a sua coroa. Não, ele estava preocupado com a sua salvação. Não tira de mim, Senhor, da tua presença. Não tira de mim, Senhor, do teu Espírito Santo. Limpa-me, faça-me voltar novamente a ter a alegria que só há em ti. Porque a pessoa, irmão, se você for ler, a Bíblia ensina a gente dessa forma, que quando a pessoa não está na presença de Deus, a pessoa, cada dia mais, ela fica triste. Cada dia mais ela se entristece. Aí vem aquela chamada, né? Que sabemos muito bem que é aquela tristeza profunda, né? Que, como que se diz, meu Deus? Fugiu agora a palavra. Depressão. A pessoa fica depressiva a tal ponto, irmãos, que ela tenta até querer tirar a própria vida. Pessoas ficam depressivas a tal ponto que querem fazer mal até o próximo, porque ela começa a culpar pessoas pelo erro que ela cometeu. Há vários tipos de depressão. Há tipos de depressão que a pessoa se enche de droga, de química. Há tipos de depressão que a pessoa se enche de bebida alcoólica. Há tipos de depressão, irmãos, que a pessoa sai pelo mundo afora sem rumo. Há vários tipos de depressão. E isso é o quê? A distância que ela está tomando de Deus. É a brecha que o diabo, o inimigo, precisa para destruir a vida dessas pessoas. E Davi, irmão, sabendo disso, ele orou: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo, irmão, sai da pessoa, a casa se torna vazia. Ela ainda está ornamentada, mas ela se torna vazia. E aquilo que está vazio, meu irmão, minha irmã, compreenda uma coisa: é oficina para o inimigo entrar. É um lugar que fica ali arejado, não tem ninguém mais morando. Então o diabo, ele vai encontrar aquela brecha, ele vai ver que ele vive ao nosso derredor. Ele vive ao nosso derredor, irmãos, querendo a qualquer ponto, a qualquer momento, querendo tirar a nossa vida. Mas para isso, só quem pode dar essa permissão somos nós.
Só nós podemos dar permissão para o diabo entrar em nossas vidas. Então, irmãos, compreenda uma coisa: ora ao Senhor, busca ao Senhor, se liberta das coisas deste mundo, porque quando você orar ao Senhor pela cura, quando você orar, ouvir uma oração, quando o Senhor, nós orarmos aqui na igreja, pela tua vida, pela cura, o Senhor vai trazer a cura, vai trazer o refrigério, vai trazer o fortalecimento necessário para a tua vida. Mas para isso é necessário você, cada um de nós, nos arrependermos profundamente, assim como Davi se arrependeu, não só de boca, não só de palavra, mas de todo o coração, de todo o intelecto, de todo o entendimento, porque de Deus ninguém zomba. De Deus, irmão, ninguém zomba. E muitos homens têm zombado de Deus. Muitos homens estão achando que estão enganando a Deus. Muitos homens, quando eu falo homem, irmãos, é a humanidade, estão achando que Deus nem existe mais. Muitos homens estão se afastando cada dia mais do caminho do Senhor. Muitos homens, cada dia mais, estão se enchendo das coisas desse mundo. Muitos homens, cada dia mais, estão morrendo para Deus, porque elas mesmas querem. Não querem um relacionamento com Deus. Não querem. Nós lemos, se eu não me engano, foi domingo, a respeito, foi em Jeremias, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui. Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. É Jeremias mesmo. Capítulo 17, lembra? Diz assim, irmãos. Olha isso, ó. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão o quê? Envergonhados. 17, 13. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Nós lemos isso, irmãos, domingo, agora passado. Nós pregamos a respeito ali em Jeremias. E aquelas pessoas que se apartam de Deus, irmãos, ela é escrita na terra para ser pisado pelos homens. A vida dela vai se apagando, a alma, a áurea dela vai se apagando cada dia mais, e nem ela percebe. Aquele cheiro que ela exalava, né? As pessoas passavam, pô, ele tem um cheiro diferente. Às vezes você não passa nem perfume. Pô, ele tem uma aparência diferente. Ele tem uma forma de se vestir diferente. Ele tem uma forma de falar diferente. As pessoas observam, as pessoas admiram. E o diabo muitas das vezes ele coloca pessoas na tua vida, assim como aconteceu com Davi. Davi descansou, vou descansar da guerra, da batalha. Como nós estamos aqui hoje, na batalha, né? Nós estamos aqui guerreando. Mas quando o homem, a mulher de Deus, começa agora, não vou para a igreja hoje não, estou tão cansado, estou tão cansada, eu vou ficar em casa. Olha a brecha, começa da brecha. E daqui a pouco, o diabo coloca o quê? Uma pessoa, coloca um homem, uma mulher, né? Que não tem nada a ver com Deus, está afastado do caminho do Senhor. Porque o diabo sabe onde você deixou a brecha, e ali ele vai começar a te tocar. Ali ele vai começar a te alfinetar até você cair. E foi o que aconteceu com Davi, da sacada lá do prédio, do castelo que ele estava. Ele olhou aquela mulher nua, se banhando. E ali ele caiu em tentação. Ele pecou contra Deus. E ali, irmão, se você for ler essa história, a criança, ela ficou grávida, esta mulher. E assim o próprio Davi trouxe esse homem, que era o marido dela, Urias. A Bíblia conta isso. E trouxe ele e colocou ele de frente de batalha, para que ele morresse. Mas antes, Davi, olha só, o pensamento, a maldade do coração de Davi: eu vou trazer ele porque ele sabia que ela já estava grávida. Porque eu vou trazer ele de volta, para ele ter relação com ela. Porque quando ele engravidar, começar a mostrar a barriga, vão ver que foi ele é o marido. Para não escandalizar o meu reino, para não escandalizar a minha pessoa. Davi sabia muito bem o erro, o vacilo que tinha cometido. Mas, irmãos, olha só, por mais que nós sabemos o erro que cometemos, Deus está dando uma oportunidade para cada um de nós se consertar, nos consertarmos com Deus. Mas para isso, é um arrependimento que nós precisamos ter. É um arrependimento que nós precisamos buscar.
como Davi fez no Salmo 51. Quando Natã falou para ele, ele orou ao Senhor, e ali se converteu de fato, de verdade. Ele não se preocupou com o reino, não se preocupou com mais nada. Um rei, ele caiu aos pés do profeta, e ali ele orou ao Senhor naquele momento. Ele botou o rosto no pó, porque ele sabia que ele é pó, e só quem poderia dar novamente aquela vida, não a vida física que nós entendemos, mas a vida espiritual, é Deus. Ele sabia, ele tinha certeza que se o Senhor se afastasse dele, ele estaria morto. Então, meu amado, minha amada, compreenda uma coisa: não importa se você pecou no passado, se você está em pecado, se você está vivendo uma vida muitas das vezes transtornada por causa das dificuldades que o mundo tem oferecido, né? As pessoas estão tão encantadas com este mundo que muitas das vezes se afastam de Deus. E você lá no teu coração, lá no teu final, lá no teu mais íntimo do teu coração, tem uma sementezinha que está ali ainda. E essa semente, quando você erra, teu coração machuca, né? Você sente no teu órgão mesmo aqui, no teu coração, no teu peito, algo que te incomoda. É aquela palavra que você recebeu há um tempo atrás, de um profeta. De repente nem era Natã o nome dele. De repente tinha outro nome, era uma profetisa. Era um jovem como você, ou de repente era na tua época de juventude. E aquela pessoa falou de Jesus para você. E falou para você que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Como hoje ele está falando para você. O Espírito Santo hoje está falando para você, que está nos assistindo, para você, igreja, vocês que estão aqui também nos assistindo. O Espírito Santo está falando para você nesta noite. Aquela semente que está no teu coração, ela vai brotar. Mas para nascer fruto dessa semente, depende de você, depende de cada um de nós. É necessário, de fato, de verdade, nos convertermos a Ti, confessarmos os nossos pecados a Deus. Você e Deus. É você e Deus. A Bíblia fala, irmãos, e ela nos ensina com isso. Quer falar com Deus em secreto? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora a Deus em secreto, e em secreto Ele vai ouvir a sua oração, a sua voz, o seu clamor, e em secreto Ele vai te abençoar. Ele vai trazer o refrigério para a tua alma. É dessa forma que o Espírito Santo está falando, irmão, minha irmã, nesta noite, meu amado e minha amada. Compreenda isso. Jesus, Ele te ama a tal ponto que o Senhor Jesus, Ele entregou a vida dele por cada um de nós, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos, irmãos. Você não compreende, nós não compreendemos. O nosso intelecto não compreende que amor é esse. Um rei todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, se fazer carne, habitar no nosso meio, morrer por cada um de nós, porque Ele sabia que a ira de Deus ia vir sobre a terra. Não ia vir sobre Israel, não ia vir sobre os judeus. Compreenda isso, irmãos. Não ia vir sobre os judeus, ia vir na onde? Você já ouviu falar no planeta Terra? Ia vir sobre todo o planeta. Por isso que a Bíblia fala, a salvação veio de onde? Dos judeus. Ia vir a ira de Deus. Estava vindo a ira de Deus, já estava vindo sobre toda a terra. Eu até vi um pastor muito conhecido pregar a respeito. Imagina a ira de Deus como se fosse um meteoro, né? Muito grande, 100 mil vezes ou 1000 vezes maior do que o planeta Terra. Ele estava vindo com grande velocidade, com grande fúria, a velocidade da luz contra a terra. Não tinha mais como escapar daquele tremendo monstro que vinha sobre a terra. E ele ia destruir, ia exterminar toda a terra. Aí você também imagina, irmãos, um muro. Se aquele meteoro é 100 mil vezes maior do que a terra, um muro 100 mil vezes maior do que o meteoro, ficando entre o meteoro e o planeta Terra. E quando esse meteoro, irmãos, ele bate, se choca naquele muro ou naquela barreira, ele esmiuça toda aquela barreira, ele explode, e nenhum farelo sequer atinge a terra. Sabe quem é esse muro? Sabe quem é essa barreira?
Você já ouviu essa cena, Jesus morrendo com os braços abertos e dizendo assim: está consumado. A ira de Deus veio sobre Jesus e ele falou: está consumado, está pago o preço. E ele falou naquela cruz: Senhor, por que se afastaste de mim? Por que me deixaste? E Jesus, irmãos, ele fez isso por mim, por você, por cada um de nós. Ele abriu os braços deles e segurou esse meteoro e não deixou o meteoro atingir a terra. E hoje ele está nos dando a oportunidade para reconhecermos ele como o caminho, a verdade e a vida. Porque não há outro caminho, irmãos. Por mais que venham pregar outro caminho, não existe outro caminho. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Fique com essa palavra esta noite. Recebe essa palavra. Jesus te ama. Ele não quer o teu mal, ele quer o teu bem. Ele quer a tua salvação. Ele quer a tua prosperidade. Ele quer a tua saúde. Ele quer que você viva livre dos preconceitos. Ele quer que você viva livre as drogas, oh meu Deus, me fugiu a palavra, Senhor. Ele quer que você fique livre das depressões que o mundo tem oferecido, das tristezas profundas que o mundo tem oferecido. E só Ele pode te dar todo esse livramento, assim como Davi orou a Deus. Não retira de mim, Pai, o Teu Espírito Santo. Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou falha. Me ajude nas minhas fraquezas. Amém? Amém, igreja? Então, meu irmão, você que está em casa, você que está assistindo essa live, compartilhem para que outras pessoas também venham ser edificados com a palavra de Deus. E venham reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Não há outro caminho, irmãos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Compartilhe, dê o seu joinha. Fique com essa palavra, medite nessa palavra. Abra a sua Bíblia lá em Samuel e conheça essa história. Vai lá nos Salmos, no capítulo 51. Conheça essa história. Conheça a história de Jesus. Leia Mateus, leia João, leia Marcos, leia Lucas. Conheça essa história. Jesus, irmãos, a Bíblia fala que ele veio como a nossa salvação. Ele veio para nos salvar, porque ele não queria, não quer que ninguém se perca. A Bíblia fala que ele veio como um cordeiro mudo para ser tosquiado pelos seus criadores. Ele veio para morrer, para que todos se alimentassem do corpo dele. Ele veio para morrer, para que o sangue dele fosse derramado, para que nós, hoje em dia, tivéssemos o sangue que foi derramado naquela cruz por cada um de nós. Jesus, irmãos, Ele te ama. Já ouviu essa frase? Jesus te ama. Jesus te ama. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a oração.